Sua Bíblia comigo, Filipenses 3, no capítulo 17. Filipenses 3, 17. Enquanto você abre, essa semana a gente foi para um evento para pastores lá em Curitiba, e foi eu, o pastor Telmo, foi o Lucas, foi o Bruninho, né, Bruninho? Foi o Marco. Foi em 5 homens num carro só, pensa. Espremido até lá. E foi uma viagem muito boa. Muito boa. A gente riu, a gente chorou, a gente falou de Deus. A gente compartilhou o coração. A gente brincou um com o outro. Né, Bruninho? Nosso mineirinho aqui. A gente brinca que o Bruninho, ele pega no tranco, ele é mais devagar. A gente sai correndo, ele vai indo, calma aí. E a gente foi brincando, foi rindo, foi um ambiente tão leve, tão gostoso, né? Foi tão bom estar ali, né? Mesmo no perrengue, pegamos um trânsito na volta, espremido ali no banco de trás, mas foi uma bênção. E pensando nessa viagem, pensando no bem que essa viagem fez para mim, eu comecei a falar com Deus e dizer assim: Deus, obrigado pelos amigos que o Senhor me deu. Obrigado por essa comunidade de fé. Obrigado por amigos de aliança. Obrigado por pessoas que o Senhor colocou na minha vida, que me ajudaram na caminhada contigo. Obrigado porque naqueles momentos que eu estava fraco, o Senhor colocou alguém do meu lado para me ajudar. O meu coração começou a se encher de gratidão, sabe? Comecei a ficar feliz com aquilo, eu comecei a agradecer a Deus, eu comecei a dizer: Pai, obrigado. Obrigado pelos meus amigos. Obrigado por esses homens de Deus que o Senhor colocou na minha vida. Né? Bruninho, né? Tanta conversa boa que a gente teve, né, Bruninho? Né? A gente brinca com o Bruninho, quando ele concorda, ele fala, ele coloca a mão na barriga assim. E quando ele está brincando, ele fala assim: é bonito isso. E teve tanta conversa, bonito isso, né, Bruninho? E teve tanta conversa boa. E eu comecei a encher o meu coração de gratidão, sabe? Por essas pessoas, comecei a agradecer a Deus. E eu quero agora colocar um pano de fundo aqui. Eu quero falar um pouquinho disso antes da gente entrar no assunto principal. Porque lá em Filipenses 3,17, o apóstolo Paulo começa dizendo assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. E eu comecei a pensar, o apóstolo Paulo dizendo aqui, né? Observe o meu exemplo. E observe o exemplo daqueles que estão falando sobre esse padrão que eu tenho falado de vocês. Ou seja, pessoas que andam comigo, andam com Deus. E eu comecei a pensar em tantas as pessoas que eu observei nessa minha caminhada com Deus e me ajudaram, que me inspiraram, que me ajudaram. E eu queria essa noite me unir ao apóstolo Paulo. Eu queria começar essa mensagem falando para você: ande com pessoas que te aproximam de Deus. Você que veio com um amigo aí que te trouxe, fala para ele: obrigado. Ande com pessoas que te aproximam de Deus. Porque às vezes a nossa vida com Deus, ela não tem uma continuidade, uma constância, porque a gente anda sozinho. E nós não fomos criados para andar sozinho. Nós fomos criados para andar em comunidade. Por isso que a igreja é um corpo. Por isso que a igreja é comparada a um corpo, a uma família. Porque nós não podemos andar sozinho. Eu lembro que meu avô escutava uma música que dizia: eu e Deus no sertão. Alguns lembraram aqui. Deixa eu te dar uma notícia: não tem como viver você e Deus no sertão. Sabe por quê? Porque não dá para viver sozinho com Deus. Nós precisamos uns dos outros. Você precisa desse cara do teu lado aí. Nós precisamos uns dos outros. Então deixa eu te dar um conselho.
se aproxime de pessoas que estão próximas de Deus. A caminhada fica mais fácil, fica mais leve. Quando você está pensando em cair, Ele te segura, estamos juntos. Caminhe com homens de Deus. Caminhe com homens de Deus. Eu lembro quando eu comecei a caminhar com Jesus, eu tive que tomar uma decisão, eu tive que me afastar de algumas pessoas, não porque eu não gostava, não amava, mas porque era necessário naquele tempo, até que eu me fortalecesse e pudesse voltar agora para ser luz e não para ser influenciado. Quem está comigo aqui? Então, em nome de Jesus, ande com pessoas que vão te aproximar de Jesus. Pessoas que vão ser tipo um trampolim, que vão te levar para mais perto de Deus, que vão te impulsionar, que vão te encorajar, que vão te corrigir, que vão puxar a tua orelha, que vão dizer: você está errado. Porque amigo de verdade é aquele que coloca o dedo na nossa cara e fala: você está errado. E eu te amo, por isso que eu estou dizendo isso. Eu só permaneci porque eu andei com pessoas que, e muitas vezes disseram que eu estava errado. E vai de nós agora ter um coração humilde e aceitar a correção. Então não se isole, se aproxime. Quem está comigo aqui? Ande com pessoas que andam com Deus. Salmo 1 diz: feliz é aquele que não segue o conselho do ímpio, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Esse será como uma árvore plantada à beira do rio, dá o fruto na estação certa, as suas folhas não murcham, e tudo o que faz prospera. Quem quer prosperar em tudo aqui, levanta a mão. Levanta a mão, gente. Quem quer? É isso aí. Lembrando que prosperidade não é dinheiro, prosperidade é ser bem sucedido em tudo. Prosperidade é ser um pai bem sucedido. Prosperidade eu tenho um pequenininho de 10 anos, e ele fica me imitando, ele fica dizendo: pai, eu te amo, eu quero ser igual tu. Para mim isso é prosperidade, é riqueza. Eu tenho uma menina de 12 anos, que eu falo: tu é minha princesa. Ela me abraça: te amo, pai. Eu falo para ela: tu não vai casar. Brincadeira. Coisas simples, isso é prosperidade. Estava lá tomando um café essa semana, compartilhando de Deus, e eu pensei: que riqueza isso aqui, que riqueza, sentar com pessoas que te aproximam de Deus, isso é prosperidade. E quando a gente começa a andar com Deus, e com pessoas que nos aproximam de Deus, nós começamos a prosperar em tudo, em todas as áreas da vida, em todas as esferas da vida. Ande com pessoas que se aproximam de Deus, porque se eu ando nessa roda dos escarnecedores ou dos zombadores, é uma decadência. O texto diz que quem ouve essas pessoas, primeiro ele ouve o conselho, ele para e depois ele se assenta. Quando você começa a andar com pessoas que te afastam de Deus, você começa a ouvir elas. De repente você está sentado na rodinha delas e de repente você caiu. Então, em nome de Jesus, eu vou chamar essa noite essas pessoas de amigos do propósito. Que você possa ter amigos do propósito. Amém? Eu queria que, não estão todos aqui, mas Bruninho, Dirceu, Eliezer, queria agradecer a vocês. Vocês são amigos de propósito. Amém? Cada um com seu perfil, cada um contribuindo com uma área específica. Obrigado. Caminhe com amigos de propósito, amém, queridos? Se afaste dessas mesas, desses lugares que te afastam de Deus. Quem está comigo aqui? Verso 18, ele continua: pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando.
Eu já disse antes, mas agora eu repito isso com lágrimas nos olhos. Ele estava falando aquilo chorando, dizendo: há muitos que são inimigos da cruz, zombadores, pessoas que te afastam de Deus. Não andem com essas pessoas, não participe dessa mesa. O texto continua dizendo que essas pessoas, o Deus dessa pessoa é a própria vontade. Tem uma versão que vai falar que é o estômago, é a vontade, é o ego. Essas pessoas só amam a si mesmas. Então se afaste delas em nome de Jesus. Quem está comigo aqui, gente? Estão comigo aqui? Glória a Deus. Inimigos da cruz de Cristo. Se afaste dessas pessoas e abrace os amigos do propósito, os amigos de Cristo. Eu compartilhei, há um tempo atrás eu estava tomando um café com o irmão, aconselhando. Ele estava perdendo o casamento, e ele estava perdendo porque ele queria, ele quis sair de casa, ele quis se envolver com outra pessoa. E ele me explicando por que ele fez isso, ele falou: eu comecei a andar com os amigos lá do trabalho, e eles começaram a me levar para umas festinhas, e eu fui me envolvendo, e eu percebi que eu era infeliz, e eu quero ser feliz, Fabiano. Ele falou para mim: eu quero ser feliz. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não te criou para ser feliz, Deus te criou para fazer o outro feliz. Deus não te criou só para olhar para si mesmo, Deus te criou para olhar para o outro. Deus criou você para olhar para sua esposa, para os seus filhos, para amar eles. E sabe de uma coisa? Quando você começa a olhar para eles, amar eles, você colhe um bom fruto. Porque você começa a receber também amor, receber felicidade, e você se torna feliz. Eu falei para ele assim: cara, na verdade tu não vai ser feliz. Tu está iludido, tu está achando que tu vai ser feliz. Mas tu está indo para um lugar de morte, porque a Bíblia diz que o caminho da mulher adúltera é um caminho de morte. É como um boi indo ao matador, ele acha que ele está, estou voando. Eu estou feliz, está indo para um lugar de morte. A Bíblia também diz que existem situações que parecem bom aos olhos humanos, mas o fim delas é a morte. Romanos 6,23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então muitas vezes aquilo que a gente acha que é felicidade, que a gente ouve das pessoas, dos inimigos da cruz, dos inimigos de Deus, na verdade é uma falsa felicidade, é um argumento mentiroso que está te levando para a morte. Quem está comigo aqui? Amém? Ande com pessoas que andam com Deus. Amém. Bom, e essa noite eu quero usar a vida de um homem como exemplo. Como exemplo ruim. Há quem diga que aquele que aprende com os próprios erros é sábio, né? Quem já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Mas eu gosto de dizer que aquele que aprende com o erro dos outros é sábio. Quem aprende com os próprios erros é inteligente. Mas a sabedoria faz a gente olhar para o cenário e aprender com o erro dos outros. E essa noite eu quero falar sobre o erro de um homem chamado Sansão. E eu quero que a gente aprenda com os erros dele, para que a gente não faça o mesmo. Amém? Hoje eu quero falar sobre os inimigos do propósito. E existem algumas situações que Sansão viveu que antecederam a sua queda, e eu quero falar sobre isso. E o primeiro inimigo que eu quero falar essa noite aqui, melhor, abra a Bíblia comigo em Juízes 13 primeiro.
importante a gente entender primeiro quem era Sansão. Então vamos ler junto aqui primeiro. Juízes 13:1. Sansão, ele foi um homem escolhido por Deus desde o seu nascimento. Ele foi alguém escolhido, separado por Deus. Mas mesmo assim ele se desviou. Talvez você diga assim: a minha família não foi boa, meu pai e minha mãe não foram bons, a minha vida não foi boa. Mas eu quero te dar uma palavra de esperança aqui hoje. Talvez a sua infância pode até ter te influenciado, a sua família, o seu contexto familiar pode até ter te influenciado, mas não define quem você é. O que você passou na sua infância, o que foi construído pelos teus pais, pode até ter te influenciado, mas não define o seu destino, o seu futuro. Amém, queridos? Então não interessa o que você passou, Deus tem algo para fazer na tua vida. Não interessa qual foi a sua história, o que aconteceu contigo, Deus, Ele recalcula a rota. Amém? Se você crescer numa família, por exemplo, desorganizada financeiramente, você não consegue romper nessa área, isso não define o seu destino. Em Deus agora você pode buscar sabedoria, conselho, andar com pessoas que vão te aproximar de Deus, e não só te aproximar de Deus, pessoas que têm ferramentas que você precisa, amém? Que vão te ajudar na sua vida, amigos do propósito. Juízes 13:1 diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprovava, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, durante 40 anos, certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. E certo dia um anjo apareceu para ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel nas mãos dos filisteus. Até aqui. Estenda a sua mão para cá, me abençoa essa noite. Espírito Santo, aqui está a tua palavra. Eu não tenho nada para oferecer, mas a tua palavra é poderosa, Jesus. Então nós oramos que através do teu Espírito o Senhor venha plantar a tua palavra, a semente do Evangelho na terra do nosso coração, em nome de Jesus, amém. Esse texto fala sobre uma mulher, um homem, uma mulher que não podia ter filhos, e apareceu um anjo e disse: você vai ter um filho, ele será chamado Sansão, e ele vai ser nazireu. Nazireu não é quem tem nariz grande, tá? Ele vai ser consagrado a Deus desde o nascimento, não vai passar navalha na cabeça dele, não vai poder cortar o cabelo, não vai poder beber bebida fermentada. E ele vai ser usado para libertar o povo de Deus, depois de 40 anos, dos inimigos, dos filisteus. Então só de forma clara, os filisteus representam o inimigo, amém, queridos? Os filisteus aqui representam o diabo, os demônios. E não sei se você sabe, o diabo não brinca de ser diabo, amém? O diabo quer destruir a minha vida, a sua família. Existe uma guerra, e não é contra o diabo e Deus, é contra a nossa própria carne, é contra o inimigo, amém? Então é importante a gente pensar nisso. Então os filisteus aqui representam o inimigo. Israel representa a gente, o povo de Deus. E Sansão ele foi chamado por Deus desde o nascimento, consagrado. E Deus deu para ele uma força sobrenatural. Sansão ele
com uma queixada de jumento, de boi, ele matou 1000 homens. O Espírito Santo possuía Sansão de uma forma sobrenatural e ele tinha uma força fora do comum. E com essa força, com o chamado que Deus tinha dado para ele, com o propósito que Deus tinha dado para ele, ele começou a libertação do povo de Israel. Ele começou a tirar o povo de Israel, o povo de Deus, das mãos do inimigo. Amém? Só que Sansão, ele começou a se distrair no meio do caminho. Ele começou a abrir mão de alguns princípios. Ele começou a deixar de praticar algumas coisas que ele fazia antes. Ele já não orava como orava antes. Ele já não jejuava como jejuava antes. Sansão começou a se distrair. Ele começou a se perder. Ele começou a ir para o culto só por religião. O coração dele não estava mais em Deus. E ele começou a entrar no lugar de desobediência. E o primeiro inimigo do propósito, que eu quero falar essa noite aqui, é um inimigo chamado desobediência. Quando a gente começa a desobedecer a Deus, a gente começa um processo de queda. Quando você começa a desobedecer aquilo que está escrito na palavra de Deus, a gente começa um processo de queda. Então, em nome de Jesus, não desobedeça, seja fiel a Deus. E olha o que aconteceu. Um jovem nazireu, ele não podia beber bebida forte, ele não podia tocar em nenhum cadáver, e ele não podia cortar o cabelo. E olha a primeira coisa que ele começa a fazer, Juízes 13:4, todavia tenha cuidado, não beba nem outra bebida fermentada, não coma nada impuro, não se passará navalha na sua cabeça, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel. E em Juízes 14 fala que ele se aproxima das vinhas de Tina. E Deus falou comigo aqui, olha só, ele não podia beber vinho. Estão comigo aqui? Pensa, alguém não pode beber vinho, não pode. E o que ele faz? Ele foi lá numa vinícola. Ele se aproximou das vinhas de Tina. Ele começou a cheirar o cheiro da uva. Ele começou a brincar com Deus. Ele começou a brincar com aquilo que ele não podia brincar. Ele começou a fletar com coisas que ele não podia fletar. E aqui eu quero entrar num assunto muito importante para os homens. Os homens gostam de fletar, eles gostam daquela sensação de perigo. Eles gostam de ir até a beiradinha e parar. Eu atendi um homem que quase perdeu o casamento. Ele não traiu a esposa fisicamente, mas ele traía por mensagem. E isso também é traição. Ele ficava, ei, e aí? Tu é tão linda. Ele ficava brincando. Ele ficava nesse joguinho. Quem está entendendo? Ele quase perdeu o casamento dele. Ele só não perdeu porque ele foi verdadeiro, ele confessou o pecado. E Deus começou um processo de restauração. E o homem, ele gosta desse jogo. Ele gosta de fletar com o pecado, ele gosta disso. Então esse Sansão, ele não podia estar lá, mas ele foi lá só dar um cheirinho nas uvas. Eu não vou beber, só vou ficar aqui. Está tranquilo. Não dá nada a ver. Lá no inferno eu acho que vai ter uma placa escrito nada a ver. Eu acho que vai. Porque nada a ver é a frase de quem está dando desculpa para fazer aquilo que não deve. Não é verdade? Às vezes, mano, cuidado com isso aí. Nada a ver. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Tudo a ver. Ficou um climão. E aproveitando que eu estou falando sobre uva e vinho, eu sei que o pastor Telmo já falou sobre isso aqui, não vou entrar muito fundo nisso, mas eu vim de uma família de alcoólatras, gente que bebia até cair, cachaça. Dos meus 12 tios, metade morreu por causa do álcool, outra metade está se convertendo pela glória de Deus. Então não brinca com o álcool, não brinca com as drogas. Sai disso, pede ajuda.
Se afasta desse lugar de inimigo do propósito e entra numa mesa onde você vai encontrar amigos do propósito. É importante não andar sozinho, cara. É importante não andar sozinho. Quem está entendendo? Então, em nome de Jesus, não brinca com o pecado. Não brinca com aquilo que é sério. Esses dias um homem me procurou e falou: a minha vida espiritual não avança. Eu não consigo fluir, eu não consigo ter constância. Ele começou a conversar comigo e eu percebi o quê? Ele via flertando com o pecado. Ele gostava desse friozinho na barriga. Às vezes a nossa vida espiritual não rompe. Às vezes a gente não consegue caminhar com Jesus e encontrar prazer nisso. Às vezes a nossa vida espiritual é igual a montanha-russa, a gente sobe devagar e desce dando loop, assim, né? Porque a gente caminha sozinho, então não caminhe sozinho em nome de Jesus. Procura um grupo de convívio. Quem gosta de moto, a gente tem tanta coisa aqui na aba, gente. Quem gosta de moto, vai andar de moto com os irmãos. Quem gosta de acampar, tem um aba camp. Quem gosta de peixe, dá para pescar com os irmãos. Esteja em comunhão com gente que está próximo de Deus. Amém? Gosta de músico, tem os músicos, né? Tudo tem alguma coisa aqui. Até beach tênis tem. Por que a risadinha? Não entendi. Se envolva. Ande com pessoas que estão andando com Deus. Ande com amigos do propósito. Não ande com os inimigos do propósito, com os inimigos da cruz. Vocês estão comigo aqui? Sansão, ele fleta com álcool. Depois ele se aproxima de um cadáver, de um animal e pega. Ele não podia pegar em nada morto. Ele desobedeceu mais uma vez. E ele só permaneceu com uma coisa: o cabelo. Ele desobedeceu no vinho, ele desobedeceu quando ele pegou num animal morto, mas ele continuou com o cabelo. Sabe por quê? Porque o cabelo era aquele que dava força para ele. Era o que dava o propósito para ele, era o símbolo do chamado de Deus para a vida dele. Sabe o que a gente aprende aqui? Que muitas pessoas vivem de aparência. Elas não obedecem mais, elas estão pecando, elas estão longe de Deus, mas elas ainda estão tentando manter uma aparência. Não faça isso. Quanto mais eu caminho com Jesus, eu descubro que muitas pessoas conseguem pregar tão bonito aquilo que vivem mal. Conseguem orar tão bonito aquilo que não vivem. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele não quer uma oração bonita, Ele quer um coração sincero. Um coração quebrantado e contrito. É isso que Ele não resiste, é isso que Ele busca. Ele busca homens que vão levar a presença de Deus nos ombros. A palavra hombridade, a gente fala muito sobre hombridade, mas a palavra hombridade tem a ver com ombros. No Antigo Testamento, o sacerdote, quando ia levar a Arca da Aliança, que era a representação da presença de Deus, eles colocavam a arca, a presença de Deus nos ombros. Por muitos anos, as mulheres que levaram a vida espiritual, que sustentaram a vida espiritual da família, mas Deus está chamando nesse tempo homens que vão levar a presença de Deus no ombro, para as suas casas, para os seus filhos. E eu creio de verdade que Deus está fazendo um movimento no meio dos homens, de verdade. Deus está levantando os homens, Deus está chamando os homens para levar a presença nos ombros. Deus, ele não quer 2 horas do nosso tempo, 1, 2 vezes por semana. Deus, ele quer toda a nossa vida. Deus, ele não quer 2 horas aqui no culto, Ele quer tudo. Pare de flertar com o pecado, ofereça tudo para Ele hoje. O dia de amanhã não nos pertence, mas hoje eu posso decidir por Ele. Segundo inimigo, a falta de temor. Primeiro ele desobedeceu. Primeiro ele começou a flertar ali com o pecado. Depois ele perdeu o temor. Deixa eu te falar uma coisa, temor não é medo. Temor é respeito, temor é reverência.
Temor é perceber que a presença de Deus, que a vontade de Deus é importante. Certa vez Sansão foi a Gaza e viu uma prostituta e passou a noite com ela. Um cara que tem um chamado, um cara que tem uma história, um cara que ele abre tudo, ele abre mão de tudo e passa a noite com uma prostituta, perdeu o temor. Eu volto a dizer, não interessa a sua infância, o que você passou. Muitos homens, o pastor Stefano sempre fala aqui que você cresceu com o pai levando para a zona de prostituição. Mas esse seu passado não te define, Deus te deu uma família, então honre ela. Nem um homenzinho, né? Não troque uma história por uma aventura. Não troque uma história por uma aventura. Muitos homens trocam toda uma história familiar, esposa, filhos, uma construção tão linda, por uma aventura, por uma noite. Por um friozinho na barriga, vou até a beiradinha, vai dar certo, ninguém vai ficar sabendo. Deixa eu te falar uma coisa, Deus vai ficar sabendo. E temor é isso, temor é saber que Deus está vendo. Hebreus 12, 28... Por isso recebemos nós um reino inabalável, retenhamos com graça, pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Sabe o que é um santo temor? É ter a santa consciência que Deus está comigo em todos os lugares. É ter a santa consciência que quando eu estou com o meu celular na mão ali, e eu vou colocar um videozinho que eu não devo, Deus está ali comigo, e eu não faço, porque eu tenho temor, eu tenho um santo temor, uma santa reverência, uma consciência da presença de Deus. Amém, queridos? A presença de Deus, ela não vai ficar nesse galpão, que ela vai com a gente. Temor é isso. Temor é saber que Deus está comigo todo dia, toda hora. Quando a gente desobedece e quando a gente perde o temor, a gente já está num processo de queda, a gente já caiu. Um homem sem temor é um homem sem sabedoria. Presta atenção nisso, é muito importante. Um homem sem temor é um homem sem sabedoria. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Muitas pessoas são espertas, inteligentes, é PhD, tem 10 faculdades, mas não interessa. O temor de Deus que te leva para um lugar de sabedoria. Sabe por quê? Porque a inteligência faz você ver, enxergar as coisas. A inteligência faz com que você não enxergue as coisas com clareza. Você não consegue perceber o que tem valor e o que tem preço. A inteligência pode fazer alguém muito rico, mas é o temor de Deus que vai perceber aquilo que tem valor e aquilo que tem preço, que vai fazer eu perceber que um café com amigos, que ter amigos é precioso. É o temor de Deus que vai fazer eu perceber que caminhar com gente que caminha com Deus é precioso, isso não tem preço. É o temor de Deus que vai fazer eu perceber que ter uma família, que honrar minha esposa, que amar os meus filhos é precioso. É o temor de Deus. Por isso que quem vive sem temor, vive sem sabedoria. Esses dias eu sentei com um jovem, conversar, bater um papo. Ele queria uns conselhos. Ele começou a me pedir conselho, mas eu dava o conselho e ele me explicava, não, esse teu conselho está errado. Porque isso. E me dava uma explicação ainda. Me explicava por que o meu conselho estava errado. É sério, gente? Nada a ver. E eu dava outro conselho. Ele, não, isso daí eu também não concordo, por isso. Dava 5 pontos ali, me explicando por que eu estava errado. No final da conversa eu falei assim, olha, eu quero só te falar uma coisa. Tu é muito inteligente. Eu falei para ele, tu é muito inteligente. E realmente o guri era muito inteligente. Tu é muito inteligente. Daí ele se achou, né? Ele estufou o peito assim. É verdade. Mas eu concluí dizendo, mas tu não é sábio. Deixa que eu pago o café. Tchau. O que eu vou falar para uma pessoa que sabe tudo? Realmente ele era muito inteligente, mas ele não era sábio. Sabe por quê? Porque a sabedoria faz a gente entender que na multidão de conselho a gente encontra sabedoria também. E eu compartilho, e eu pergunto para os irmãos, porque eu tenho temor, porque eu caminho junto. Quem está comigo aqui, gente? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Salmo 25:14, o Senhor confia os seus segredos aos que temem, e os leva a conhecer a sua aliança. Isso aqui é incrível, olha só, gente. A gente está falando de Deus. Deus, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. E a Bíblia está dizendo que Deus confia os seus segredos para aqueles que o temem. Eu não sei vocês, mas eu quero saber os segredos de Deus. Eu quero conhecer o coração de Deus. Eu quero saber o que Deus sente. Porque isso é muito precioso, porque a gente está falando de Deus. E a Bíblia diz que Ele confia os seus segredos àqueles que o temem. O temor de Deus é algo incrível. Essa noite eu queria que você entrasse nesse lugar de temor, nesse lugar de obediência, e dissesse: Deus, eu quero te obedecer, e não só te obedecer por religião, porque eu posso obedecer por religião. Lembra do irmão do filho pródigo? Ele estava ali, ele fazia tudo certinho, mas não tinha um coração. Que a gente possa dizer: Deus, eu quero te obedecer, mas eu quero te obedecer com um santo temor, com uma santa reverência. Sabe, esses dias, faz tempo já, meu filho gosta de futebol. Eu não sei porque, eu nunca vi um jogo de futebol, mas ele veio apaixonado por futebol. Já que ele gosta, eu tive que assistir, né? Assisti a Champions League, levei ele no estádio. Me arrependi, tem umas músicas lá que não foram legal. Ele olhou para mim e falou assim: ô pai, essa música não é legal, né? Ele falou. Eu falei: filho, essa música não é legal. E eu saí do estádio pensando em algo. Porque lá, meu Deus do céu, até eu fiquei com medo da torcida. Quase que eu digo assim: eu sou amigo. Eles começaram um griteiro, aquela vibração, aquela empolgação. E quem gosta de jogo sabe que o negócio é... Até eu que não gosto de futebol, estava quase vibrando ali também. O negócio contagia. Só que, às vezes, as pessoas falam o quê? As mulheres se entregam, as mulheres se expressam. Mas os homens não, é o jeito dos homens. Mas eu saí do estádio pensando assim: cara, os homens, eles se expressam também. Eu fiquei até com medo deles. E eu fiquei pensando, às vezes a gente entrega tudo que a gente tem num jogo de futebol, mas quando a gente fala que Cristo morreu numa cruz para nos salvar e dar a vida eterna, que isso é a maior notícia de todos os tempos, a gente fala: legal. Legalzinho. Que a gente possa ter um temor no nosso coração, de vibrar com as coisas de Deus, sabe? Eu percebo que Deus está fazendo um movimento nos homens, mas a gente precisa vibrar mais. A gente precisa... Eu lembro da conferência de homens aqui, teve uma hora que eu não sei se foi o Azaf quem estava cantando, e começou aqueles homens tudo gritando, fiquei até com medo, rapaz. E alguns assoviavam. Tem gente que critica, né? Não deve assoviar no culto. Deve sim. É para ele merece. Se eu estou lá assoviando num campo de futebol, eu preciso fazer isso para ele, eu preciso bater palma, eu preciso gritar. Ele merece a minha vida, a minha entrega, a minha adoração, o meu temor, a minha verdade. Quem está comigo aqui? O temor é a chave que nos dá acesso ao coração de Deus. Que eu e você possamos entrar no lugar de temor em nome de Jesus. Primeiro inimigo, desobediência. Segundo, a falta de temor. E o terceiro inimigo, a paixão fora de propósito. Primeiro, Sansão começa a desobedecer pequenas coisas. Depois, Sansão, ele começa a fletar com o pecado. Depois ele perde o temor, ele se deita até com uma prostituta. Ele esquece de Deus. E para encerrar, ele se envolve com uma pessoa que não deveria. E aqui eu falo de novo: não troque uma história por uma aventura. Quantos casados temos aqui hoje? Casado, você que é casado. Não troque uma história por uma aventura. Não troque uma história por uma aventura. Depois dessas coisas, Juízes 16:4, depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher de Soreque, chamada Dalila. Eu sei que ninguém gosta disso, mas olha para esse irmão do teu lado e fala assim: foge da Dalila. Dá uma cotovelada nele assim, sai fora da Dalila, vaza, cara.
Quando aparecer uma Dalila lá no trabalho, falar que você é lindo, primeiro que ela está mentindo. Já tem que começar por aí, ela já está mentindo. Depois ela fala que você é cheiroso, mentiu de novo. Então, em nome de Jesus, foge da Dalila. A Dalila é a paixão fora do propósito. E não tem uma coisa que destrói a nossa vida com Deus, a família, tudo por uma paixão fora do propósito. Uma paixão que não vem de Deus. Um relacionamento que não é de Deus. Uma aventura longe da vontade de Deus. Então, em nome de Jesus, foge da Dalila. Foge dessa paixão. E quando eu falo de paixão, claro, aqui eu estou falando sobre paixão, homem e mulher, mas tem gente que é apaixonada pelo trabalho, por carro, por futebol, sei lá por quê. Que você não se distraia. Deus te deu uma nobre missão, cuidar da sua família, ser um sacerdote da sua casa, ser um homem de Deus, que vai levar a presença de Deus para a sua casa. Não se distraia. Lembra quem Sansão era? Sansão era escolhido desde o ventre, consagrado a Deus, cheio do Espírito Santo. Ele tinha uma nobre missão, libertar o povo de Deus, mas mesmo assim ele se distraiu, ele desobedeceu, ele perdeu o temor, e ele se envolveu com uma mulher que não deveria. E Dalila, sabe quem era? Dalila era do povo filisteu, ou seja, ela era inimigo. Literalmente ele estava dormindo com o inimigo. A sua mulher não é inimiga, tá? Só para deixar claro. E Sansão, ele tinha um segredo. Porque a força dele vinha do cabelo comprido. Logo, se ele cortasse o seu cabelo, ou se alguém cortasse, ele perdia a sua força. A força que vinha de Deus, do Espírito Santo. E Dalila, enviada pelos filisteus, começou a dizer assim, os filisteus foram lá, Dalila, já que ele está gostando de ti, vamos armar um plano aqui, descobre o segredo de Sansão. Ele é bem bobo mesmo, descobre o segredo dele, que a gente vai cortar o cabelo dele, ou que a gente vai descobrir o segredo dele e vai matar ele. Então Dalila, 16:6, então Dalila disse assim, conte-me por favor, de onde vem a sua grande força, como você pode ser amarrado e subjugado? Respondeu Sansão, se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então foram lá, enquanto ele dormia, amarraram com tiras úmidas e nada aconteceu. E ele se livrou e saiu dali de novo forte, e deu um couro em todo mundo, e saiu se achando. E Dalila vai lá de novo e fala assim, ó, até agora você me fez de bobo e mentiu para mim. Dalila dizendo, a Dalila é perigosa, gente. Presta atenção, a Dalila é perigosa. Até agora você me fez de bobo, olha só a chantagem. É bem um papinho desse tipo de mulher, você me fez de boba. Você não me ama. Você mentiu para mim, diga-me agora, por que você pode ser amarrado? E ele responde, se você tecer um pano e 7 tranças na minha cabeça e prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. E eles fizeram a noite de novo, e ele de novo saiu, e deu um couro em todo mundo e se achou. E de novo ela vem, como você pode me fazer, como você pode dizer que me ama e não confia em mim? Olha só o veneno, gente. Só eu que acho isso ou tem alguém comigo aqui? Olha o que ela fala para ele, como você pode dizer que me ama e não confia em mim? Essa é a 3ª vez que você me fez de bobo e não contou o seu segredo, o segredo da sua grande força. E olha só agora, importunando o tempo todo, ela cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Pensa numa mulher chata, cara. Pensa numa mulher chata. Ela ficou, está escrito. Ela ficou incomodando ele dia após dia, ele ficou a ponto de morrer, está escrito. Ele não aguentava mais ela. E de tanto ela incomodar, ele contou o segredo. Aqui eu quero pegar um gancho aqui. Às vezes, o diabo envia uma mulher para te incomodar. Porque você acha que o diabo vai vir de chifre, te espetando com o tridente? Não. O diabo não vai vir assim.
Ele vai enviar uma dessa, para te incomodar até você ceder em nome de Jesus. Quando você caminha com pessoas, eu comecei falando sobre isso. Você não cede, você chama um amigo e fala assim, mano, tá difícil no trabalho. Vamos orar, a gente vai vencer isso. Quem está comigo aqui? E de tanto ela incomodar, ele contou o segredo. Jamais se passou navalha na minha cabeça, disse ele, pois eu sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse raspado o meu cabelo, o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Fazendo dormir no seu colo, olha só, gente, fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do seu cabelo. Assim ele começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. 16:20. Então ela chamou Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia ele que o Senhor tinha o deixado. Sabe a coisa mais triste para um homem? É saber que o Senhor nos deixou. É saber que eu não tenho mais Deus na minha vida. É saber que o Senhor se afastou de mim. É saber que eu estou sozinho agora. E quando Deus se afasta, não adianta ministério, não adianta título, religião. Deus se afastou e isso é horrível. A presença de Deus é o nosso maior valor. A presença de Deus é o nosso maior valor. Eu lembro que no começo do meu casamento, eu era representante, eu fui atender um cliente, teve uma moça que colocou um bilhetinho no meu bolso e combinou um lugar para se encontrar comigo. Nunca tinha visto ela. Na hora o Espírito Santo falou comigo, eu estou contigo. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi mostrar para a Mayara, né? Porque eu não sou bobo também, né? Vai que eu deixo ali, ela descobre que me mata, né? Isso é o temor de Deus. Eu tinha um amigo nessa mesma empresa que ele falava assim, vai lá, Fabiano, não dá nada a ver. Nada a ver, com certeza foi o diabo que inventou essa frase, só pode. Com certeza foi o diabo que inventou essa frase. E eu tinha um chefe que dizia, nas convenções de vendas, ia lá todo mundo pro hotel, ia todo mundo para uma casa de prostituição e eu ficava sozinho no hotel, sendo chacotado ainda, os caras faziam chacota comigo, tiravam onda. E eu falava, eu tenho uma aliança não só com a minha esposa, eu tenho uma aliança com Deus. O Senhor deixou ele. E olha o que aconteceu com Sansão. Os filisteus os prenderam, furaram os 2 olhos, e os levaram para Gaza, prenderam com algemas de bronze, e puseram a girar no moinho na prisão. Tem uma versão que fala numa roda de boi. Eles pegaram Sansão, deixaram ele cego. Agora Sansão sem propósito, longe da família. O Senhor deixou ele, agora ele está cego, preso numa roda de boi, tratado como bicho e usado como um palhaço. Quando eles queriam se divertir, eles chamavam Sansão para rir da cara de Sansão. Sansão virou o bobo da corte, um homem que nasceu para ser um libertador, cheio do Espírito Santo, com um chamado lindo, com uma história linda, jogou tudo fora, porque ele começou desobedecendo, ele perdeu o temor, ele abriu mão dos princípios de Deus, e agora ele está sem família, cego, tratado como um bicho, e tratado como um palhaço. Dá uma cutucada no irmão aí e fala assim, não seja um palhaço. Ele ficou preso numa roda, no moinho. Às vezes a gente está preso numa rotina. Às vezes a gente vem na igreja, mas a gente já está numa rotina. A gente vai trabalhar, vem na igreja, não tem mais temor. A gente está preso nessa rotina, a gente está cego. Porque tem gente que vê com os olhos naturais, mas não tem visão.
A gente ouviu isso essa semana lá, né, Bruninho? Tem gente que enxerga, mas não tem visão. Ele vê com os olhos naturais, mas ele não tem visão. Mas quando a gente tem um temor de Deus, a gente tem visão. A gente enxerga com clareza o que é valioso, o que não é. Por isso que muitos homens estão cegos, brincam como Sansão, perdem a família, depois parece que as escamas caem do olho. As escamas caem e eles ficam desesperados. Eles nos procuram desesperados, faz alguma coisa, resolve a minha vida. Meu Deus, o que eu fiz? Porque eles estavam cegos, o pecado nos deixa cego. Sem propósito, cego, preso em uma rotina religiosa. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam Sansão para nos divertir. Mandaram trazer Sansão da prisão e ele os divertia. Quando puseram entre as colunas, Sansão disse a um jovem que o guiasse pela mão: ponha-me onde eu posso me apoiar nas colunas que sustentam um templo, para que eu me apoie nelas. Sansão pede para uma criança levar ele até as colunas, e Sansão faz uma oração. E antes de ler a oração de Sansão, eu queria falar primeiro com os homens que talvez ainda não desobedeceram, não perderam o temor, não deixaram uma paixão fora de propósito envolver a sua vida. Lembra que eu comecei dizendo: quem aprende com os próprios erros é inteligente, mas quem aprende com o erro dos outros é sábio. Que a gente possa ser sábio essa noite aqui e aprender com os erros de Sansão, amém? Mas talvez tenha alguém me ouvindo aqui que já vacilou, alguém que já errou. Fabiano, eu desobedeci, eu me envolvi, eu cheirei a vinha, eu pequei, eu fiz o que não devia, eu perdi o temor, mas eu quero voltar, o que eu faço? E agora eu quero ler a oração de Sansão. E você que passou por isso, eu queria te encorajar a fazer a mesma oração essa noite aqui. E Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dai-me forças mais uma vez, faze com que eu me vingue dos filisteus por sua causa, e pelos meus olhos. Então Sansão forçou as colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna, a esquerda em outra, disse que eu morra com os filisteus. Em seguida ele empurrou com toda a sua força. O templo desabou, sobre ele os líderes sobre todo o povo que estava ali. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que toda a sua vida. Sabe, Lucas 9, 23 vai dizer que quem quiser acompanhar Jesus deve pegar a sua cruz diariamente. Eu não estou falando essa noite para você morrer como Sansão de uma forma literal, mas eu estou dizendo essa noite para você morrer para a sua vontade e fazer uma oração sincera dizendo: soberano Deus, me usa mais uma vez. Eu sei que o Senhor ainda tem um plano para mim. Deus é um Deus de segunda chance. E eu quero orar com você que precisa dessa segunda chance, ou se sente tentado em alguma dessas áreas que a gente falou aqui hoje. Eu queria te convidar para você ficar em pé. Eu ouvi um testemunho de um irmão que ele acabou perdendo a família, ele vacilou, ele errou, e quando ele caiu em si,
quando ele começou a enxergar o que ele tinha feito, ele não aguentou, ele começou a usar droga, ele foi morar na rua. E depois de alguns anos morando na rua, esse homem ele passa na frente de uma igreja. E bem na hora estava tendo um momento de oração. Ele estava com uma garrafa de cachaça na mão e Deus falou com ele ali, depois de muitos anos ele morando na rua. Deus falou com ele: eu posso te usar de novo. Ele largou aquela garrafa de cachaça e ele fez a oração de Sansão, dizendo: soberano Deus, me usa mais uma vez. Faz mais uma vez na minha vida. Ele entrou na igreja, ele colocou a mão sobre o enfermo e aquele enfermo foi curado. Deus restaurou aquele homem. Por que eu estou falando isso? Porque Deus é um Deus de segunda chance, Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus que Ele pega um vaso, Ele não reforma o vaso, Ele faz outro novo. Na visão que Ele deu para Jeremias, Jeremias vai até a casa do oleiro e Deus faz outro. Se você está um caco hoje aqui, Deus pode pegar esses cacos, molhar com o Espírito Santo, transformar em barro de novo, e pode fazer um vaso novo. Tem alguém aqui que precisa de uma segunda chance hoje, em qualquer área da vida? Levanta a mão. Amém. Se você tiver coragem, eu queria que você viesse aqui na frente. Você que levantou a mão, vem aqui na frente rapidinho. Lembra que eu falei sobre os amigos do propósito? Para a gente se abraçar, para a gente estar junto. Vem aqui. Não precisa ter vergonha não. Vem aqui. Pode vir. Aleluia. Uma coisa tão linda em Deus é que Deus é um Deus de segunda chances, de graça. A gente vê tantos exemplos bíblicos que Deus restaurou pessoas, restaurou Pedro. Tantos homens e mulheres foram restaurados. Queria, os homens que estão aqui, se você sentir no coração, pode vir aqui, abraça um irmão que está aqui. Os líderes de convívio, fala para ele assim: meu irmão, nós estamos juntos, eu quero ser um amigo de propósito. Eu quero ser um suporte na tua vida. Estamos juntos. Abraça o irmão que fala assim: estamos juntos. Vamos orar por eles. Eu queria te encorajar, você que veio aqui na frente. Faça uma oração sincera agora. Deus não quer oração bonita, Deus quer oração sincera. Espírito Santo, nós estamos aqui essa noite, Pai, diante de Ti. E nós oramos, assim como Sansão: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, eu te suplico, me dá força mais uma vez. Senhor, eu oro para que o Senhor derrame força sobre esses homens mais uma vez. Renova, restaura. Ah, Deus, recalcula a rota essa noite. Deixa eu te falar uma coisa, hoje o Senhor está recalculando a rota. Deus está recalculando a tua rota. Ele está colocando uma nova rota na sua vida, que vai te levar de novo para a vontade dEle. Ah, Espírito Santo, eu oro agora. Vem com a tua maravilhosa graça, com a tua irresistível graça. Aleluia. Eu oro agora em nome de Jesus. Ó soberano Deus, derrama a força do Espírito Santo sobre a vida de cada homem aqui, para que eles possam sair deste lugar decididos, como eu sempre falo, não emocionado, mas posicionado a ser diferente, a viver contigo, em nome de Jesus. Você que está aí no banco, levanta a mão para esses irmãos aqui, ore por ele agora. Seja um amigo de propósito. Você não pode abraçar, mas pode orar por ele. Comece a orar por esse irmão que está aqui agora, dizendo: Deus, fortalece ele, dá força para ele. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor venha conectar pessoas com cada irmão que veio aqui, amigos de propósito, que eles possam se afastar dessas mesas que afastam ele da tua presença,
e que eles possam se assentar a uma mesa de amigos de aliança, de amigos de propósito, que vão ser um trampolim, que vão levar eles para o lugar na tua presença, na tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos isso, Pai.